Vamos lá, estamos começando ao vivo, mais uma live. Então vamos lá. Queria dar as boas-vindas, fala investidores, fala assessores, fala freelancers do mercado imobiliário voltados para leilões de imóveis. Sejam muito bem-vindos. Esse é o programa Leilão A Chave da Fortuna. Aqui a gente fala sobre leilões judiciais de imóveis e muito mais. O maior benefício desse programa é o compartilhamento de conteúdos, onde buscamos ajudar você a duplicar o seu dinheiro investido em 18 meses de forma segura, mesmo começando do zero. Eu sou Conrado Cortez e apresentador desse programa. O episódio de hoje é você em busca da segurança, em busca da independência e da liberdade financeira. Nós vamos discorrer sobre esses temas ao longo desse programa e vamos fazer a correlação desses 3 níveis financeiros também com os leilões de imóveis, tá? Sempre falando sobre os leilões judiciais de imóveis, esse é um enfoque que a BRIC Leilões está dando nesse momento, tá ok? Então, vamos lá. O que é o tema de hoje, né? Eu vou explicar um pouco sobre como multiplicar dinheiro e os 3 pilares que as pessoas buscam inconscientemente, que são segurança, liberdade e independência financeira. Então, a questão de multiplicar dinheiro é quando você começa a entender aquela engrenagem, entender aquela dinâmica de onde você coloca o dinheiro e o dinheiro começa a trabalhar por conta própria. O que isso significa? Eu separei uma reserva, o que a gente sugere sempre, deixe uma reserva de emergência em torno de 6 meses, correlacionada a 6 meses da sua despesa corrente mensal, tá? E isso vai te dar uma tranquilidade, se alguma eventualidade acontecer, se algum problema você tiver, seja no seu atual trabalho, seja com uma sazonalidade do mercado que o seu comércio, o seu mercado acaba sendo afetado e você tendo um resultado negativo, acaba te prejudicando nas suas despesas correntes, nas despesas básicas, né? Que a gente fala das necessidades de mobilidade, moradia, saúde, alimentação, são despesas correntes inevitáveis, que atendem necessidades básicas, e o importante é que você tenha pelo menos 6 meses de reserva de emergência. Quando você já tem essa reserva de emergência, você já pode se considerar como uma pessoa que tem uma segurança financeira. O que significa isso? Se você tiver uma segurança financeira, você tem mais tranquilidade para o seu dia a dia, entendeu? Então, se você já tem essa tranquilidade no seu dia a dia, de poder trabalhar, de poder se relacionar com as pessoas, a sua mente trabalha melhor, você se relaciona melhor, você tem um ambiente mais propício para você estar em outro patamar e não se preocupando com as necessidades básicas. O fato de você pensar que você pode multiplicar o seu dinheiro e não dividir, não somar com outra pessoa e nem subtrair, ter o seu dinheiro subtraído por uma outra pessoa. Quando você vê que você se relaciona com pessoas, com recursos, você compra ativos, você está dando um salto de qualidade para ter um retorno financeiro melhor. Por que a gente está falando de questões financeiras? Porque em volta do mercado de leilões de imóveis, você pode angariar novos patamares financeiros. Não somente, vou garantir as minhas necessidades, que é a segurança, é o primeiro nível. Além da segurança, eu quero poder atender as minhas vontades. Eu quero poder passear, eu quero poder ir a um restaurante, eu quero poder fazer uma viagem,
eu quero poder ir assistir uma peça de teatro, eu quero ir ao cinema, eu quero ir assistir um jogo de futebol, fora do meu país, um assistir uma Copa internacional. Eu gostaria de, viajar de trem-bala, eu gostaria de visitar um país do Oriente, eu gostaria de ir a um país da Oceania, da África do Sul. Então eu começo a atender algumas vontades que vão me levar para uma outra situação, para um outro ambiente, e eu estando nesses outros ambientes, eu vou atender vontades. Tá? O terceiro nível é o nível da independência. Então eu já passei pelas necessidades, eu já passei pelas vontades, agora eu quero ir para um outro patamar, é fazer o dinheiro trabalhar por conta própria. Onde eu coloco o meu dinheiro, ele próprio já está trabalhando. Então eu vou colocar R$ 500.000 num imóvel e esse imóvel vai me voltar 1.000.000. Agora eu não vou mais colocar 500.000, vou colocar 750.000. Vou colocar 750.000 no imóvel, esse imóvel vai me voltar 1,5 milhão. Aí eu já não vou colocar mais 750.000, agora eu vou colocar 1.000.000. Quando a gente fala em um imóvel, a gente está falando dentro do universo do mercado de leilões de imóveis, tá? Mas não necessariamente em um apenas. Eu posso diversificar, pulverizar o risco. A ideia é essa. Mas o que eu estou falando é você pegar esse capital de giro e a cada momento você começar a colocar uma quantia maior. Você colocando uma quantia maior, você está fazendo mais volume de dinheiro. Então você está fazendo o dinheiro trabalhar por conta própria. O único trabalhador é o dinheiro. E aí você começa a buscar a sua independência financeira, não depender mais do, do seu trabalho. É o dinheiro trabalhando por conta própria, tá? Então vamos lá. A segurança quer dizer uma proteção que te permite manter a estabilidade financeira, mesmo em momentos de dificuldade. Então a gente falou, primeiro estágio, a segurança financeira, que tem mais a ver com necessidade e com o sentimento de proteção. Então você se sente acolhido, protegido. O ser humano precisa se sentir protegido. A gente vê no processo evolutivo da humanidade, a gente é da natureza, do instinto de sobrevivência, a gente se buscar proteção entre os pares, buscar proteção, em ambientes. A gente não vive mais numa selva exposto aos animais selvagens, não, agora a gente vive numa área urbana, ou em alguns casos em áreas rurais, mas com, respectivas proteções. Eu não vou sair da minha casa de campo descalço. Por quê? Porque eu posso ser picado por uma cobra. Então, a gente constantemente busca proteção. Então esse é o primeiro nível, as necessidades básicas, necessidades fisiológicas do ser humano, tá? Então, o resultado de uma gestão eficiente nesse nível, a gente fala que é uma reserva de emergência de 6 meses. Então, se você gasta 10, 15, 20 mil por mês, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência com um perfil conservador, para você não gastar aquele valor, e durante seis meses você conseguiria se manter. 6 meses dá para você se movimentar e resgatar aquela sua capacidade de ativa, né, economicamente ativa, de gerar recursos, de gerar renda. Tá? O segundo estágio é o estágio da liberdade financeira, que diz respeito a não ter uma outra pessoa te sustentando. Você já vai poder ter o estilo de vida desejado, você já vai ter autonomia para tomar decisões e fazer escolhas baseadas na vontade própria. E isso nós já estamos falando de pessoas que já têm uma visão para acumular patrimônio. Então, o primeiro ponto, não depender de outra pessoa. Então, quando aquele filho sai da residência, começa a se sustentar, ele primeiramente ele vai ter que passar pelo estágio da segurança e é preciso que ele receba esse tipo de orientação, que ele precisa fazer uma reserva de 6 meses.
ainda mais tratando de um jovem ainda no início da carreira, no início das atividades no mercado de trabalho, ele já precisa receber uma orientação que ele que é fundamental ter uma reserva de 6 meses. Ele não aposte tudo, faça uma reserva de 6 meses, ele já pode, ficar mais arrojado, mais ousado, tá. Quem está nesse nível da liberdade financeira já começa a ter um estilo próprio, um estilo desejado, ele já começa a fazer escolhas, então ele já começa a a ter um estilo mais flexível, experimentando novas novas formas de viver, tomando decisão baseada na vontade. E aí ele já começa a olhar o acúmulo de patrimônio. Quando a gente fala acumular patrimônio, a gente está falando de bens móveis, bens imóveis, semoventes, que é o universo rural, né, mais voltado pra pecuária. Ele já começa a pensar no médio e longo prazo, então já é uma pessoa que já com uma maturidade financeira mais elevada. Já a independência financeira é quando o dinheiro trabalha para você. Então eu adquiri um imóvel, de preferência em leilão, porque eu compro mais barato. Eu já fiz todo o levantamento de risco daquele certame, daquele leilão, então eu avaliei os riscos de, ter o leilão anulado, eu já certifiquei que todas as partes foram intimadas, eu certifiquei que o executado, o devedor, ele está ciente da penhora do imóvel, ele está ciente das datas do leilão. Eu já fiz uma análise subjetiva sobre aquele advogado que está defendendo aquela parte devedora, e ele não aparenta ser um profissional com muita qualidade, ele perdeu prazo, automaticamente já faço essa análise subjetiva já criando o cenário pós-leilão, com a chance de ter um questionamento. Então eu já me preparei, já afiei o meu machado para participar daquele leilão. Comprei barato o imóvel. O que eu vou fazer com aquele imóvel? De preferência eu vou colocar à venda ou vou colocar para alugar. Ah, entendi que o imóvel tem uma oportunidade num ambiente turístico, então eu vou colocar eu vou investir um pouco mais e vou colocar para alugar em temporadas. O dinheiro vai trabalhar ali. E aí é onde eu já estou mirando a minha independência financeira, estou mirando a minha aposentadoria, então eu já estou mirando lá na frente. Mesmo eu parando de trabalhar, eu tenho um recurso trabalhando ao meu favor. E esse recurso trabalhando ao meu favor, ele me mantém para o resto da minha vida. E isso significa viver de renda passiva. Então eu cheguei no terceiro estágio, terceiro nível, que inconscientemente todas as pessoas desejam, que é a independência financeira. É ter um recurso que ele trabalha por conta própria e ele me sustenta. E ele me dá a segurança em que eu tenho uma reserva de emergência, ele me dá a liberdade, que eu posso escolher o meu estilo de vida, onde morar, o que comer, o que vestir, onde que ambientes frequentar e, consequentemente, a independência financeira, que eu não dependo mais do dinheiro, eu não dependo mais do trabalho, o dinheiro já trabalha por conta própria e ele me entrega. Por quê? Porque muitos dos investimentos têm o que a gente chama de juros compostos, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que é o dinheiro trabalhando no tempo, é o valor do dinheiro no tempo, ok? Por que que esse tema é pertinente dentro do nosso contexto de leilões judiciais de imóveis? Porque nós estamos falando em multiplicar o dinheiro.
nós estamos falando em duplicar o dinheiro. Só que o duplicar, ele vai exponencializando, porque falar em dinheiro sobre leilões de judiciais de imóveis significa transformar vidas por meio do universo financeiro. Uma vez eu ouvi de um filósofo que dizia que existem 3 armas no mundo: a arma intelectual, a arma financeira, econômica e a arma bélica. São os 3 poderes do mundo. Então, você deter um intelecto desenvolvido, você deter o lado econômico desenvolvido, você já tem 2/3 do jogo. Você ter a arma bélica, a pólvora, você completa o jogo. Só que aí a gente entra em outras esferas políticas, de legislações, aí é outra esfera, mas é econômica e a intelectual está disponível para você. A gente vive num regime capitalista, onde eu consigo fazer o meu dinheiro circular, eu fazer a minha fortuna, fazer a minha riqueza. Então, entender desses conceitos é a chave para você adquirir fortuna, riqueza, prosperidade. Por isso que esse programa chama A Chave da Fortuna. Por que que a gente está falando desse tema? Porque, mesmo de forma inconsciente, as pessoas estão buscando esses 3 fatores: segurança, liberdade e independência financeira. Estamos estamos falando de pessoas que estão buscando a ascensão social, querem estar em ambientes melhores, querem ter experiências melhores, querem, adquirir dentro do processo evolutivo, querem alcançar um estágio mais evoluído, querem ter acesso às novas tecnologias, ter acesso. Esses dias eu vi o lançamento do óculos da Ray-Ban com câmera, onde você tem áudio, tem microfone, tem alto-falante. Você, com um toque, você aumenta o volume, com outro toque você ativa uma gravação. Imagina, são novas tecnologias com vários propósitos, né, não vou entrar no mérito do propósito da tecnologia, mas são evoluções que as pessoas gostariam de ter acesso. Isso tem preço a pagar, tá? Se a gente for colocar em uma pirâmide, a base dessa pirâmide é a segurança. Um pouco mais acima, a liberdade, e no topo dessa pirâmide a gente tem a independência financeira. As pessoas, na base, elas estão preocupadas com dinheiro. Já no topo, as pessoas não estão preocupadas com o dinheiro. É uma outra mentalidade. Então, andando de forma paralela com o nosso tema, que o que eu quero dizer é que, por meio dos leilões judiciais de imóveis, você tem a chance de comprar barato, você tem a chance, como investidor, comprar barato, você tem a chance, como assessor, ajudar outras pessoas a prosperarem, a construírem fortunas, riquezas. Você tem a chance de fazer um serviço pontual dentro da jornada da compra e venda de um imóvel em leilão. Você já muda a sua mentalidade sobre comprar em leilão. Por quê? Porque você compra mais barato. Aí não faz mais sentido você comprar a preço de mercado. E você sabe que o preço de mercado, você se pergunta: "Cara, mas por que que esse imóvel custa tanto?". Porque criou um ambiente, um contexto em que ali tem valor agregado, então paga-se mais, oferta e demanda. E aí uma coisa começa a puxar a outra, é um precedente. O imóvel,
até o ano passado valia 800.000, agora ele vale 1.000.000, 1.100.000. Por quê? Porque veio um desenvolvimento social, econômico trazido pela prefeitura, teve um novo comércio que investiu na região, então melhorou, o saneamento, melhorou as calçadas da rua, melhorou a segurança, melhorou a iluminação, logo aquilo impacta naquele ambiente. Os acessos, as vias estão mais movimentadas, estão com mais policiamento, mais segurança, levam as pessoas mais às ruas, as pessoas estando mais nas ruas, as pessoas gastam mais, e aí começa a circular, aquilo começa a ganhar força, outras pessoas de outras regiões começam a frequentar aquele ambiente, e aí o ambiente vai se tornando cada vez mais rico, produtivo. Quando a gente traz o leilão para esse universo, nós estamos falando de alguns aspectos de empreendedorismo, ou seja, saber que existe um local onde o dinheiro está na mesa, ele está já disponível, que há espaço ainda mais para fazer mais dinheiro, ou seja, multiplicar o dinheiro. Nós estamos falando exatamente desses 3 níveis financeiros: de segurança, de liberdade e de independência. Quando a gente fala do empreendedorismo, são pessoas que estão querendo gerar riqueza, com essa mentalidade, como eu expliquei agora. Você melhora saneamento, calçadas para as pessoas andarem, se sentirem bem, iluminação, segurança. Então você tira as pessoas de dentro da casa delas e põe nas ruas. Por quê? Porque tem estrutura para recepcionar. Porque quando você chega num hotel, tem uma recepção para te ambientar naquele local, para te mostrar, para te acolher. Quando você vai para a rua e você se sente acolhido, protegido, tem um policiamento ostensivo, você se sente confortável em levar os seus ativos, os seus bens. Quem são os seus principais bens e ativos? A sua família. Quando você leva a sua família, ainda mais tratando, por exemplo, de criança, quem tem criança sabe bem, elas têm vontades, elas têm necessidades. Você está na camada mais baixa, que isso impulsiona o gasto. Como é que você conscientiza uma criança de que ela: "Ó filho, você não pode comprar isso, porque isso é um gasto. Você tem que pensar com a mentalidade de um investidor, então você tem que comprar ativos". Vai explicar isso para uma criança. "Não, não vai comprar esse brinquedo não, não vai comprar o o Bumblebee. Não, você não vai poder comprar, porque isso não é um investimento". Mas na cabecinha lá da criança é um investimento. Para ela não consegue distinguir, ela não tem esse senso de proporção. E a gente vai trazendo um pouco para as próximas gerações essa consciência, porque a partir do momento que você eleva a consciência das pessoas, elas tomam decisões melhores. Elas já começam a dimensionar que eu preciso ter segurança financeira, que eu preciso ter liberdade financeira, eu preciso ter independência financeira. É como aprender a correr. Antes de correr, você precisa aprender a engatinhar, que aí é de uma forma desordenada, mas atende à necessidade de mobilidade, eu preciso me movimentar. Depois eu aprendo a andar, que aí já é uma forma ordenada, mas ainda não tenho velocidade, que eu quero me movimentar, e movimento tem tudo a ver com velocidade, espaço e tempo. E aí eu começo a correr. Põe um garotinho, uma garotinha dentro de um apartamento pequeno, fica doido, ele quer correr, ele quer velocidade, trombar, derrubar, cair. Então a evolução do homem, ela está condicionada em todas essas frentes, todas essas órbitas. No mundo financeiro não é diferente. Esse episódio, para deixar bem claro, ele não é sobre contar como operamos no mercado de leilões de imóveis, mas contar por que se envolver, se capacitar, possuir um olhar estratégico sobre esse mundo e saber o que ele pode te proporcionar. E eu já te antecipo, oportunidades únicas. Basta fazer uma busca apropriada, com as ferramentas certas, nos sites certos,
validando informações corretas para saber quando você investir, você está colocando dinheiro e no lugar certo e indo, no caso do judicial, para o juízo correto, atendendo uma demanda judicial, você notificar com as guias e comprovantes de pagamento e os comprovantes de pagamentos. Como tem oportunidades únicas, também tem a oportunidade de você conquistar a sua independência financeira. Você já imaginou ter as suas vontades atendidas? E não é ficar refém das vontades, tá? É você ter vontade de fazer alguma coisa, você vai lá e faz. E entendendo que aquilo é um investimento também em você. Se você tivesse liberdade financeira hoje, o que você faria? O que você poderia proporcionar para as outras pessoas com a liberdade financeira? E para aquelas mais próximas de você? Um plano de saúde, uma casa própria, comprada em leilão, um passeio, uma viagem dos sonhos? O que você poderia proporcionar para essas pessoas que você mais gosta? Saber que o dinheiro está trabalhando para você e que ele é o único trabalhador na sua vida, não faria toda a diferença nas suas tomadas de decisões? Queria lançar os holofotes nesse momento e rapidamente sobre a escola tradicional. Você aprendeu alguma coisa sobre educação financeira? Você ouviu falar alguma coisa? Você ouviu um professor falar sobre esses 3 níveis em algum momento? Tenho certeza que não. A gente não tem educação financeira. E dificilmente a gente também não tem educação financeira em casa. Então, a gente não ouviu falar desses 3 níveis, para a gente ter uma dimensão, um senso de proporção. Estou na fase de segurança, estou na fase de liberdade ou estou na fase de independência? Por que que isso não aconteceu? Será que não é para te manter na pobreza? E quando eu falo pobreza, entenda bem, pobreza significa improdutividade, não gerar riqueza, não obter sucesso. Não obter sucesso significa eu não me comprometer com aquilo que eu disse para mim mesmo que eu iria fazer. E a partir do momento que eu falo para mim mesmo, ou publicizo que vou fazer algo e eu alcanço, é sucesso, é produtividade, é riqueza. Então, será que não há um impulso, um estímulo para manter as pessoas na pobreza? Com a mentalidade na pobreza, primeiramente mentalidade, depois o mental. Então é o ser, fazer e ter. Então eu preciso ser uma pessoa rica antes de possuir a riqueza. Eu tenho que falar sobre riqueza antes de possuir a riqueza. Eu tenho que entender, eu tenho que saber os fundamentos, para quando essa riqueza chegar, eu saber operar. Eu não coloco um médico para operar antes dele saber os fundamentos. Ele tem que saber os fundamentos para quando ele for operar, ele ter o mínimo de destreza, o mínimo de sabedoria, o mínimo de técnica e habilidade para realizar a operação. E riqueza é a mesma coisa, você precisa sedimentar, internalizar os conceitos básicos. Então, esse estímulo para a pobreza, será que não é para desviar você ou pessoas próximas a você para uma vala comum do mercado de trabalho e te estabelecer em limites de ganhos financeiros? É pergunta, não estou afirmando, é pergunta. Onde está o nosso empreendedorismo? Por que que São Paulo detém 95% das empresas do Brasil em quantidade? E aí, obviamente, puxando sardinha aqui para o nosso lado, onde está o empreendedorismo imobiliário?
Onde está o empreendedorismo imobiliário? Onde está o empreendedorismo imobiliário nos leilões de imóveis? Onde está o empreendedorismo imobiliário nos leilões de imóveis judiciais? A gente vai afunilando, vai se especializando, vai se especificando, tá ok? Sem sombra de dúvidas, conhecer esses conceitos e as suas importâncias facilita demais a sua jornada em vida. A gente vive trocando recursos e um dos principais, não tem como, desvalorizar ou subestimar o poder econômico. Muitas, muitos profissionais dizem: "Olha, você jamais abra o seu calibre, né, a sua potência financeira para as outras pessoas, porque ali revela muito sobre você". Nós estamos falando de revelar riqueza ou pobreza. Então, o calibre financeiro, ele pode te proporcionar atingimento de muitos resultados. Só de da gente, nesse episódio aqui, que eu considero um dos mais importantes, só de jogar luz nesses assuntos, eu tenho certeza que você já está repensando a forma como você vem construindo o seu pensamento. E eu sim, eu te convido a repensar os modelos mentais que você tem e pivotar, girar, rotacionar esses modelos mentais. Um exemplo que eu gostaria de elucidar e que eu estou falando é o de aprender inglês. Quantos de vocês já tentaram aprender inglês? Caíram numa escola de línguas estrangeiras e essas escolas querem te empurrar a gramática, querem te empurrar o verbo to be. A gente até tenta decorar, a gente não consegue decorar tudo. E aí você faz uma viagem internacional, você olha para o lado, uma criança de 3 anos falando igual um papagaio, e você fala: "Meu Deus do céu, por que que eu não consigo fazer isso?". Porque ela não aprendeu a gramática, ela aprendeu a falar, ela está aprendendo a ouvir. E aí quando as escolas de línguas perceberam isso, focaram no listening, né, na escuta. Então mudaram, pivotaram, e aí é contraintuitivo. Eu diria, não é contraintuitivo, é contra o modelo tradicional imposto que você já caiu de paraquedas e nem percebe, certo? Então eu te convido a repensar os modelos, os padrões que foram instituídos, que estão sendo instituídos. Quero usar uma expressão para te ajudar a pensar sobre engenharia social, que é um período de teste de como a sociedade, em sua grande maioria, se comporta frente a alguns estímulos. Perfeito? Vamos lá, vamos continuar? Vamos falar sobre as oportunidades. Oportunidades sobre esse tema, sobre questões financeiras, e aí eu volto a dizer, sem ser repetitivo, sobre a questão de multiplicar dinheiro com leilões de imóveis. Você pode obter os seus ganhos por meio dessa operação e, consequentemente, isso vai te ajudar a ter um orçamento. Então você tem um orçamento para investir, que é definido lá atrás, então eu vou aplicar 200, 300 mil na compra de um imóvel. Então eu tenho que definir um orçamento. Você começa a ficar bom nisso. E você começa a fazer isso nas suas contas pessoais. Então eu vou definir um orçamento mensal que eu vou usufruir desse valor. Então começa a fazer gestão do que entra e do que sai. Porque sem organização, a gente acaba gastando mais do que a gente recebe. E a gente precisa ter freios, não tem como, você tem que saber, aí é maturidade, é saber acelerar e frear. Você não só acelera um veículo durante uma viagem, você freia também. E às vezes você freia por necessidade, preciso ir levar as crianças ao banheiro, por exemplo, tem que frear, tem que parar o carro e ir lá.
Não é algo esperado, mas é algo que acontece ao longo do caminho. Então você tem que saber se frear também. Então o orçamento te ajuda a frear, a balancear. Então é uma oportunidade. E aí isso vai te ajudar a multiplicar seu dinheiro. Segunda oportunidade, pagamento de dívidas. Primeira informação, dívida não se paga, arrola-se. Negocie, faça o dinheiro trabalhar para você. Então, se você está pagando, por exemplo, 2% ao mês de um empréstimo feito no banco, aí quando você faz as contas, eu vou ganhar 50% numa operação em 9 meses. Eu trago esse 50% por mês, então para facilitar a conta. Eu vou fazer girar, vou ganhar 60% em 6 meses. Então a cada mês são 10%. Se eu estou pagando um empréstimo de 2% ao mês, eu não teoricamente eu não preciso ficar sem dinheiro para pagar a dívida. Eu consigo, fazendo investimento, em vez de eu ter 10% ao mês, eu vou ter 8%, porque os outros 2% foi para pagar a dívida. Mas eu não me descapitalizei, eu não fiquei sem dinheiro. Então, dívida, ela é negociável. E banco gosta de gente que tem dívida. E quando o banco gosta de uma pessoa, ela empresta mais. Então, ser amigo de banco, amigo de banqueiro, é muito bom, porque ele tem o dinheiro. Tem pessoas que têm um perfil conservador que está deixando dinheiro lá para ganhar uma renda passiva pequenininha. Tem os ousados, os arrojados, que vão pagar esse pequenininho, mas vão gerar muito mais. E você pode ser um desses, desde que você siga uma cartilha, desde que você esteja disciplinado, desde que você descubra onde colocar R$ 1 e tirar dois, ok? Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like, compartilha com aqueles 2, 3 amigos que gostam desse tema. Salva para você assistir depois com mais calma, é um pouco mais longo, tá? Então é importante você ter dinheiro disponível, inclusive para investir em leilões de imóveis. Então eu vou fazendo sempre essas junções, tá? Terceira oportunidade, aprenda a investir. Então você vai aprender a investir. O que é entender a dinâmica de investimento? É entender a dinâmica de multiplicar dinheiro. Você vai se tornar um exímio investidor, sua mentalidade muda. Ah, vou comprar tal coisa. Não, espera aí, isso aqui é gasto ou é investimento? Isso vai fazer o dinheiro trabalhar para mim ou é um dinheiro que vai e não tem volta? Você começa a aprender a diferenciar, né? Comprar por ativos, cometer erros. Você acaba olhando como um erro ou um aprendizado, né? A gente tenta eliminar o erro e usar a nomenclatura aprendizado, porque aprendeu, segue em frente, né? Seguir em linha reta. Você aprende a negociar e cuidar do seu dinheiro, é o seu patrimônio. Você tem que cuidar, você tem que negociar, você tem que criar obstáculos para que esse dinheiro não voe. Você vai aprender muito sobre você. Você vai falar: "Pô, espera aí, não. Se eu estou aprendendo com dinheiro, estou evitando os erros, estou evoluindo, eu vou fazer isso comigo também". Então eu começo a olhar para dentro. O que está me bloqueando? O que está me atrapalhando? Quais são os obstáculos? Por que eu tive essa emoção frente a tal situação? Quem é que está falando nos meus ouvidos? Ah, meu pai, né, eu vi a imagem do meu pai na hora de comprar um carro. Não, não faça isso, não compre. Um pensamento de investimento ou é um pensamento de gasto? Quando eu compro um carro de uma qualidade superior, eu começo a ter acesso em ambientes superiores, começo a ter contato com pessoas superiores, começo a abrir leques, oportunidades de negócio. Então, estou comprando investimento, estou introduzindo. Ah, optei em comprar uma BMW. Porque eu não posso chegar na casa do meu cliente, que tem de Land Rover para cima, no meu Corolla, por exemplo. Não, eu quero estar no patamar superior. Então, aí eu vou passar a ter problemas também de BMW, mas eu quero ter resultados de BMW, então eu quero ter resultados extraordinários. Então, eu passo a viver uma vida mais extraordinária, com problemas extraordinários também. Então, tem que estar balanceando e sabendo dessas consequências.
Eu vou aprender sobre o meu perfil em determinadas situações, se eu estou sendo mais arrojado, se eu estou sendo mais conservador, para cada tipo de investimento. Pode ser que eu tenha que moldar esse perfil, então tem hora que eu vou ser mais conservador, tem hora que eu vou ser mais arrojado, então eu aprendo a lidar, a ter esse senso de proporção quando há necessidade. Eu preciso construir estratégias de investimento, eu preciso fazer cálculos, analisar riscos, fazer exercício de cenários possíveis, o que pode acontecer, vai afetar minha reserva de emergência? Vale a pena, não vale a pena? Eu posso pegar esse dinheiro e aplicar em outra região. Então, quando eu começo a viver esse mundo de investimentos, esse mundo de compra, esse mundo de economia real, que é o mercado imobiliário proporciona, eu começo a ter uma visão mais apurada e assertiva de onde eu alocar os meus recursos, com quem eu me relaciono, ok? Eu passo a coordenar atividades, eu passo a criar novos negócios, novas parcerias, eu desenvolvo novos relacionamentos com novos investidores, enfim, é um mundo de empreendedorismo. E o mundo de empreendedorismo é a oportunidade para você criar riqueza, fortunas e prosperidade para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Que aí você começa a ter relações com pessoas que têm muito a perder. Por quê? Porque tem muito recurso. Quem tem muito a perder é porque tem muito recurso. Então a pessoa já começa a ficar mais viva, com os olhos mais preparados. Aí a gente faz um exercício. Quais são os seus objetivos? Acumular para aposentadoria, duplicar o patrimônio durante a vida economicamente ativa, possuir reservas para emergência, uma renda fixa, de forma mais conservadora. Procure sempre ponderar prazos. Em curto prazo, até 1 ano, médio prazo, de 2 a 5 anos, longo prazo, acima de 5 anos. Aí eu volto a falar da questão dos juros compostos. Então você está aplicando, é o dinheiro rendendo em cima do dinheiro que você está exponencializando. Então, hoje você aplicou 100, no mês que vem você tem 110. Não é, aí os juros, o valor do dinheiro no tempo, não é mais sobre os 100 iniciais, agora é sobre os 110. Então ele vai potencializando esse dinheiro. Faça sempre aportes, tá? Procure sempre alocar um pouquinho nas suas reservas, sempre um pouquinho. Ser disciplinado, ser Caxias, seja qual for a nomenclatura que você for utilizar para você. Coloque o dinheiro lá e deixe ele, em reserva, tá? A falta de reserva pode atrapalhar muito a sua multiplicação de dinheiro. Um jeito errado de executar o caminho para a independência é pensar: "Eu não sei se estarei vivo até lá". É muito comum as pessoas dizerem isso. Aproveite agora, tem que aproveitar muito. A vida é curta, a vida é um sopro. Tenha bastante atenção com esses jargões, com esses ditos populares, tá. Você tem que viver sim, é o presente, você está no presente, você não está no futuro nem no passado, só que o futuro tem grande chance de chegar para você. E o que você faz hoje é consequência lá para frente. Então se você deixou de produzir hoje, se você vive na pobreza hoje, você está indo em direção à pobreza. Se você está vivendo na riqueza, você está indo em direção à riqueza. Comprar imóveis em leilão, comprar barato, você está indo em direção à riqueza, que você está aportando o seu dinheiro em um lugar que vai te trazer um retorno, fazendo da forma correta. Então você está indo em direção à riqueza, a riqueza vai chegar para você, você está procurando, você tá colocando o dinheiro na riqueza. Agora se você está colocando o seu tempo, seu dinheiro na pobreza, você está indo na direção oposta da evolução. Você está exercitando mal, você devia estar exercitando na outra no outro sentido, você está indo no sentido oposto. Então compre ativos, pergunte-se o tempo todo: "Estou comprando ativo?". Eu gosto sempre de fazer essa analogia. O feminino, a mulher, a fazenda, a plantação, a empresa, é onde a gente coloca a semente. Então a mulher multiplica, gera filhos. A empresa, você coloca produtos, gera resultados. A plantação, você planta semente, você vai colher o que você plantou e você multiplica.
você multiplica, você vai multiplicando. Então, de uma mulher, podem vir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 filhos. Então de um, eu posso gerar 10. E de uma empresa, eu posso gerar 10 empresas. De uma fazenda, eu posso gerar 10 fazendas. Então você multiplica. Isso é potencializar os ativos, é gerar valor. Uma casa, você multiplica. Comprou uma casa em leilão, você está multiplicando seu dinheiro. E o primeiro e o melhor passo é você investir no ser, em você, capacitando, construindo informações. Então, pesquise em sites as oportunidades. As oportunidades de leilão, pesquisa nos sites. Acompanhe aqueles que estão sendo vendidos. O que ele tinha de característica? Recentemente eu vi um imóvel em frente ao meu prédio, fiz todo o relatório, já tinham 2 investidores prontos para entrar, e aí descobri um processo trabalhista, que estava na iminência de ser juntado ao processo originário da execução. Abortei, por quê? Porque era um valor bem alto, uma dívida trabalhista que iria impactar e nem mesmo eu dando o lance que eu tinha estrategicamente definido, eu cobriria todas as despesas envolvidas. Então eu teria que dar mais 100.000. Aí como investidor já não valia mais a pena. Então essa capacitação me permitiu abrir algumas possibilidades, né. Primeiro, investir no imóvel próximo. Segundo, tomar como conhecimento de todas as etapas, apesar de já ter um checklist, ter todo um passo a passo. Me relacionar com investidores, mostrar o relatório, adquirir a confiança, que é o pilar principal de investidor, ter confiança. Mas sem o conhecimento, sem a base, sem os fundamentos, sem os pilares, eu não conseguiria dar o passo. Então esse é um passo inicial que você pode dar, pesquise as oportunidades, acompanhe. Por que que um imóvel foi suspenso? Por que que um leilão foi suspenso? Ah, porque o devedor, ele teve tempo hábil para honrar a dívida. A gente vê muito acontecer no direito do trabalho isso. Uma dívida de 10, 20 mil reais e a juíza penhorou um imóvel de 1 milhão de reais. É muito mais vantajoso para o devedor pegar um empréstimo, pagar a dívida, do que perder o imóvel, né. Ele vai desfazer de um patrimônio de 1 milhão para pagar uma dívida de 15 mil? Não procede. Então é esperado até as últimas, até as o in a proximidade do leilão, você tem que estar acompanhando o processo, porque a chance do executado pagar aquela dívida é altíssima. E aí pagou, honrou o crédito, deu fim a o objeto da ação, né, que é o pagamento da dívida. Porque quando vai a leilão, o que que acontece? É você converter um bem patrimonial em dinheiro. A execução é isso. É um dinheiro líquido e certo que tem que ser passado para o credor, tá ok? Então você começa a ter habilidades, você começa a ter um tino, um faro para as oportunidades de negócio. Isso é importantíssimo, ok? Então a gente já vai caminhar aqui para o final, que é porque a minha mensagem é sobre esses níveis financeiros, tá? Gostaria de adicionar mais um toque de empreendedorismo a essa live. Você sim pode construir, ser construtor de riqueza, de prosperidade, de fortuna. Se você quiser transformar vidas, a sua vida, esse mercado de leilões está fazendo muito por muitas pessoas. Então comece a refletir sobre o assunto, pense em aproveitar oportunidades, saia do modelo tradicional, da ideia de comprar imóveis pelo preço de mercado e venha investir em propriedades estressadas, tá ok? Então, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem de encerramento. Venha conhecer mais sobre esse segmento.
cheio de oportunidades. Vem aprender mais sobre as técnicas para aproveitar as melhores oportunidades. Se você está gostando, curta, compartilhe, pega essa live, manda para dois, três amigos. Você vai se surpreender com os possíveis resultados que esse mercado de leilões de imóveis no âmbito judicial, ele pode te oferecer, tá? Sabe que o dinheiro já está na mesa, o dinheiro já está na mesa, ele já está disponível, alguém vai pegar. A pergunta é: vai ser você? Com essa pergunta, eu me despeço por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, então compartilhe, curta, compartilhe com mais 2 amigos, 3 amigos, salve esse vídeo, deixe um comentário. A sua interação nos ajuda a impulsionar a nossa informação e o nosso canal. Impulsionar o canal significa o quê? Significa que a mensagem vai chegar a mais pessoas, as pessoas certas. Principalmente naquelas que estão buscando transformações. Forte abraço, até a próxima.